Ela parou de carregar o mundo para finalmente conseguir se abraçar. Durante muito tempo, ela acreditou que ser forte significava nunca parar, que amar significava sustentar tudo, que maturidade era aguentar em silêncio. Ela acordava todos os dias, já cansada, mas seguia porque achava que não tinha escolha, porque alguém precisava dela. Por quê? Se ela soltasse, tudo desmoronaria. Pelo menos era isso que ela dizia a si mesma. Ela carregava responsabilidades que não eram só dela. Carregava expectativas, culpas, dores alheias, problemas que nunca pediu para resolver. Carregava o peso da família, do relacionamento, do trabalho, das emoções dos outros. Carregava até aquilo que ninguém percebia, mas que pesava todos os dias dentro do peito. E, enquanto carregava tudo isso, deixava a si mesma por último. Ela se acostumou a ser a forte, a que dá conta, a que não reclama, a que resolve, a que segura a onda quando tudo parece desabar. Ela se orgulhava disso, mesmo que não admitisse, porque ser forte fazia com que se sentisse necessária, importante, valiosa. E, aos poucos, o mundo passou a se apoiar nela como se fosse natural, como se ela fosse infinita. Mas ninguém perguntava como ela estava. Ninguém percebia quando o sorriso era esforço, quando o "está tudo bem" era automático, quando o cansaço já não era físico, mas emocional. Ela também não dizia, porque tinha medo de parecer fraca, medo de decepcionar, medo de que, se parasse, não sobrasse ninguém. Ela achava que descansar era desistir, que pedir ajuda era fracassar, que colocar limites era egoísmo. Então, ela seguia, dia após dia, mesmo quando o corpo dava sinais, mesmo quando a mente não desligava, mesmo quando o coração parecia pesado demais para continuar. Havia noites em que ela deitava e sentia um aperto no peito, sem saber explicar. Um vazio estranho, uma tristeza silenciosa, mas no dia seguinte ela levantava e repetia tudo de novo, porque ela aprendeu a funcionar no modo sobrevivência. Aprendeu a se ignorar para que tudo continuasse de pé. Ela não percebeu quando começou a se perder. Foi aos poucos, pequenos silêncios, pequenos incômodos ignorados, pequenas vontades engolidas, pequenos limites ultrapassados, até que um dia ela não se reconheceu mais. Olhou no espelho e viu alguém cansada demais para quem sempre disse que dava conta. Ela se perguntava quando foi que parou de se escutar, quando foi que deixou de se abraçar, quando foi que passou a se tratar com tanta dureza. Mas as respostas não vinham, porque ela nunca tinha parado para perguntar de verdade. O mundo estava sempre em primeiro lugar. Os outros sempre vinham antes. Sempre havia algo mais urgente. Sempre havia alguém precisando. E ela se dizia que depois cuidaria de si. Depois descansaria. Depois se acolheria. Mas esse depois nunca chegava. Até que chegou um dia em que o corpo não aguentou mais. Não foi um colapso visível. Foi algo interno, um limite silencioso, um cansaço profundo que não dava mais para ignorar. Ela percebeu que estava vazia, que estava vivendo no automático, que estava existindo para sustentar tudo, menos a própria vida. Foi nesse dia que algo mudou. Não de forma dramática, não com gritos, mas com uma decisão interna. Ela percebeu que, se continuasse daquele jeito, iria se perder de vez. E pela primeira vez, ela se perguntou: quem cuida de mim enquanto eu cuido de tudo? Essa pergunta doeu. Doeu porque revelou uma verdade difícil. Ninguém estava cuidando dela, porque ela nunca tinha permitido. Porque ela sempre foi a que segura, a que aguenta, a que não pede, a que não cai. Ela percebeu que tinha transformado a própria força em prisão, que aquilo que um dia a protegeu agora a sufocava, que carregar o mundo não a tornava mais forte, apenas mais cansada. No começo, a ideia de soltar assustou. Soltar significava desapontar alguém. Significava dizer não. Significava aceitar que ela não dava conta de tudo. Significava encarar o vazio que ficaria quando ela parasse de carregar o
que nunca foi dela. Mas o cansaço falou mais alto e ela começou devagar. Não soltou tudo de uma vez. Começou soltando o que mais pesava. Começou dizendo não para pequenas coisas. Começou respeitando pequenos limites. Começou se ouvindo, mesmo sem saber direito como fazer isso. No início, veio a culpa. Muita culpa. Culpa por descansar. Culpa por não resolver. Culpa por não estar disponível. Culpa por se colocar em primeiro lugar. Porque ninguém ensina uma mulher a se priorizar sem se sentir errada. Mas, mesmo com culpa, ela continuou. Ela começou a perceber que o mundo não desmoronava quando ela parava. Que as pessoas davam um jeito, que nem tudo dependia dela, que ela não precisava carregar tudo sozinha para que as coisas continuassem existindo. E aos poucos, algo começou a acontecer dentro dela. Ao soltar o mundo, ela começou a sentir o próprio corpo, as próprias emoções, as próprias dores que tinham ficado escondidas por tanto tempo. Vieram lágrimas, vieram sentimentos antigos, vieram frustrações que nunca tinham sido sentidas até o fim. Ela se permitiu sentir, sem pressa, sem tentar ser forte, sem tentar consertar tudo. Pela primeira vez, ela não se cobrou, ela apenas se acolheu. E isso foi assustador e libertador ao mesmo tempo. Ela percebeu o quanto tinha sido dura consigo mesma, o quanto se exigiu, o quanto se negligenciou em nome de dar conta. E nesse reconhecimento, algo se suavizou. Ela começou a se tratar com mais gentileza, com mais compreensão, com mais cuidado. Parar de carregar o mundo não significou abandonar responsabilidades. Significou escolher quais eram realmente dela. Significou parar de assumir pesos que nunca lhe pertenceram. Significou entender que amor não exige autoabandono, que força não exige sofrimento constante. Ela começou a se abraçar de verdade, não fisicamente, mas internamente. Se abraçar foi aprender a descansar sem culpa, foi aprender a dizer não sem se explicar demais. Foi aprender a ouvir o próprio cansaço. Foi aprender a se respeitar. Ela passou a falar consigo mesma de um jeito diferente. Antes, só cobrança. Agora, acolhimento. Antes, só exigência. Agora, cuidado. Ela parou de se tratar como uma máquina de resolver problemas e começou a se tratar como alguém que sente, que cansa, que precisa de pausa. Algumas pessoas estranharam a mudança. Algumas se afastaram. Outras tentaram devolver a ela os pesos que ela tinha soltado. E isso doeu. Doeu perceber que algumas relações só existiam enquanto ela carregava tudo. Mas mesmo assim, doeu menos do que continuar se perdendo. Ao soltar o mundo, ela ganhou algo que não tinha há muito tempo. Presença. Presença em si mesma. Presença no próprio corpo. Presença nas próprias emoções. Ela começou a viver de forma mais consciente, menos automática. Ela percebeu que não precisava ser forte o tempo todo, que podia falhar, que podia descansar, que podia pedir ajuda, que podia ser humana. E isso não a tornava menos valiosa. Pelo contrário, a tornava mais inteira. Ela aprendeu que se abraçar é um ato diário. É escolher a si mesma, mesmo quando o mundo cobra. É respeitar os próprios limites, mesmo quando ninguém mais respeita. É se ouvir mesmo quando o barulho externo é grande. Ela entendeu que ninguém pode se sustentar indefinidamente carregando tudo sozinha. Que o corpo e a alma cobram. Que o amor próprio começa quando a gente decide parar de se violentar emocionalmente. Hoje, ela olha para trás e não sente raiva da mulher que carregou o mundo. Sente compaixão. Aquela mulher fez o que sabia fazer para sobreviver, mas ela também sente orgulho da mulher que decidiu parar, porque parar exigiu coragem. Mais coragem do que continuar. Ela parou de carregar o mundo para finalmente conseguir se abraçar. E nesse abraço silencioso, ela se encontrou. Encontrou paz, encontrou verdade, encontrou um jeito mais leve de existir. Se você que está ouvindo essa história sente que está carregando mais do que consegue, eu quero que você saiba de algo importante. Você não precisa
dá conta de tudo. Você não precisa se esgotar para merecer amor. Você não precisa se abandonar para sustentar o mundo. Parar não é fracassar. Soltar não é desistir. Se abraçar não é egoísmo. É sobrevivência. É maturidade. É amor próprio. Talvez você ainda não consiga soltar tudo. Tudo bem. Comece soltando um pouco. Comece soltando a culpa. Comece soltando o peso que não é seu. Comece se escutando, porque ninguém deveria passar pela própria vida sem se acolher. E às vezes, o gesto mais forte que existe é parar, soltar o mundo e finalmente se abraçar.